pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB, sou advogado, especialista em gestão pública, né? E a gente vai trabalhar aqui o tema Direito Administrativo, né? O tema Direito Administrativo muito interessante, tá? E dentro do Direito Administrativo, a gente vai trabalhar o controle dos atos administrativos. Controle dos atos administrativos. Nesta aula, a gente vai trabalhar inicialmente a administração pública. Como a administração pública funciona, como ela é composta, né? A gente vai trabalhar o raciocínio administração junto com o direito administrativo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar os nossos amigos aqui, né? Quero apresentar a Jéssica. Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo. Alisson e a Jussara. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. São os nossos colegas que irão nos acompanhar aqui na nossa aula, tá, de Direito Administrativo, controle dos atos administrativos. Claro que você aí de casa também irá participar, tá? No final eu quero falar para vocês em relação como você pode participar da aula, tá? Na verdade, falo já. Olha só, se você tiver dúvidas a respeito de qualquer assunto que a gente tratar aqui durante o nosso curso, você pode enviar para saberdireito@stf.jus.br, tá? saberdireito@stf.jus.br. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar a trabalhar o direito administrativo, o controle dos atos administrativos. Nessa primeira aula, então, a gente vai trabalhar a administração pública. Você já se perguntou, eu tenho certeza que você aí de casa já se perguntou o seguinte: professor, a administração pública é sinônimo de Estado? Pessoal, Estado. O que vem a ser o Estado? O termo Estado é um termo que comporta vários sentidos. É uma expressão que cabe várias aplicações, são vários sentidos, várias aplicações, não é verdade? Só que o Estado que a gente vai começar a trabalhar aqui, o termo Estado, tá? É o termo que significa sociedade politicamente organizada. Você não vai confundir mais Estado com administração pública, porque o Estado, na verdade, é essa sociedade politicamente organizada que, de forma original, foi mencionada na obra O Príncipe, de Maquiavel, né? O Estado, então, ele tem essa conjuntura, né? Essa conjuntura que é essa sociedade politicamente organizada. Agora, chama atenção, muito importante, o que vem a ser, então, Estado num conceito bem prático para que você memorize, para que você entenda. Estado é um ente personalizado, tá, com base no direito público, que assume obrigações e direitos. Direitos e obrigações na órbita interna e externa. Então, o Estado é um ente personalizado, tá, que está baseado no direito público, ente de direito público, assumindo obrigações internamente, ou seja, dentro do território nacional, o Estado ele assume, sim, obrigações, e também na órbita internacional. O Estado também assume obrigações na órbita internacional, não é verdade? Bom, pergunta aos nossos colegas aqui, né, o pessoal atento assistindo a aula, será que o Estado, como é que é a função, como que funciona o Estado dentro do nosso federalismo? Isso, eu tenho certeza que vocês raciocinaram certinho, eles acertaram na mosca. Pessoal, o Estado, no nosso federalismo, ele é composto pelos entes da federação, os entes políticos. A nossa Constituição Federal trabalha os entes políticos. Quais são os entes políticos? União, Estado, município e o Distrito Federal. Estado, União, Distrito Federal e os municípios é a materialização do Estado dentro do federalismo. Ah, que interessante, professor. Então, esse Estado como uma sociedade, tá, politicamente organizada dentro do federalismo, é a União, Estados, municípios e o Distrito Federal? Sim. É assim que se materializa dentro do federalismo o Estado que a gente está trabalhando aqui nesse momento. A Constituição Federal, ela trabalha a materialização do Estado.
né? Ela trabalha a materialização do Estado no seguinte sentido. Quando ela concede à União, aos estados membros, aos municípios e ao Distrito Federal, tá? competências para atuar em determinada atividade, é a Constituição que está delimitando o quê? Está delimitando essa situação. É a Constituição Federal que está delimitando as atividades do próprio Estado, lembrando que entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, não existe hierarquia, não há hierarquia entre esses entes políticos. Tudo bem? Além do mais, pessoal, olha só que interessante. Os entes políticos, o Estado que a gente está trabalhando aqui, ele recebe da Constituição os chamados poderes do Estado. E quais são os poderes do Estado? Pessoal, alguém aqui já se perguntou quais são os poderes do Estado? Tenho certeza que vocês já sabem, né? Os poderes do Estado, né, estão fixados no artigo 2º da Constituição Federal, né? Por quê? O artigo 2º fala, são poderes da União independentes e harmônicos, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso mesmo. Então, olha só, o Estado ele recebe, então, da Constituição esses poderes que são independentes e harmônicos. Agora, todo mundo fala, qual que é a principal consequência da divisão desses poderes estabelecidos pela Constituição Federal? Olha só que interessante, já vamos entrando no nosso tema, que a divisão dos poderes estabelecidos pela Constituição, tá, para o Estado, tá, que aqui ele menciona como União, é o seguinte, que ao dividir os poderes, tá, independentes e harmônicos, há impossibilidade de um poder interferir no outro. E melhor, viu, alunos? Olha só, pessoal aqui da bancada, pessoal aí de casa, permite também o quê? Que haja um controle dos atos praticados pelo próprio Estado. Quando há uma independência de poderes, permite que os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo possam ser fiscalizados pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele fiscaliza os atos administrativos, não é verdade? Claro que sim. O Poder Legislativo fiscaliza os atos administrativos também? Quando a gente fala de fiscalização do Poder Legislativo em relação aos atos administrativos, a gente lembra do que mesmo? Tribunal de Contas, não é verdade? O Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização, ele faz parte, então, desse contexto de controle dos atos administrativos. E tudo isso que a gente está falando, decorre da onde? Do artigo 2º da Constituição Federal. Olha como esse artigo 2º é rico. Não é verdade? Pessoal, esse artigo 2º, ele permite, então, o controle dos atos administrativos de um poder, que é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em relação aos atos praticados pelo Poder Executivo, não é verdade? Sim. Agora, qual é a função do Estado? A gente viu que ele tem poderes. Agora, qual é a função? O Estado, ele possui funções, sim ou não, gente? Sim, ele possui funções. Você de casa também sabe que o Estado, ele possui uma gama de funções, tá? E a doutrina e a Constituição Federal trabalha as funções da seguinte maneira. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, ele possui as suas funções típicas. O que são funções típicas desses poderes? São as funções pelas quais esses poderes foram criados. Eles desenvolvem, então, a sua função tipicamente, tá, de acordo da forma que ele foi criado. Então, o Poder Judiciário, qual que é a função do Poder Judiciário? Função típica, pessoal. Função típica do Poder Judiciário vocês vão guardar, tá? É a função jurisdicional. Função jurisdicional. O que é essa função jurisdicional do Poder Judiciário? É a função que o Poder Judiciário tem de dirimir conflitos de interesses. O Poder Judiciário, então, ele tem essa força para decidir quem tem o direito
quando houver conflito de interesses. Não é verdade? A pessoa procura o judiciário porque é o judiciário que vai determinar quem tem o direito. E o poder legislativo? Qual que é a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é o quê? Criar normas. É a criação de leis. Óbvio, né? Eu estou falando óbvio aqui, mas daqui a pouco a gente vai misturar um pouquinho esse assunto. Então, a função típica do poder legislativo é criar normas, criar leis, não é? É o poder normativo que o Estado possui, tá? De criar normas aí. E o poder, né, executivo? E o poder executivo? Qual que é a função do poder executivo, pessoal? O poder executivo, ele tem como função administrar, não é isso? É a função administrativa, olha só que interessante. E é aí que a gente vai começar daqui a pouquinho a entrar na administração pública. Função administrativa, tá? Então guardem, poder judiciário, função jurisdicional. Poder legislativo, poder normativo, né? E poder executivo, qual que é a função? Função administrativa, não é isso? Isso. Isso que eu acabei de falar, pessoal, é o quê? É a função típica de cada poder. Agora pergunto, é ou não é possível esses poderes desenvolverem outras funções além dessas? Sim, claro que sim. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo desenvolvem outras funções, mas não são funções típicas, mas sim funções atípicas. As funções atípicas, tá? Então, são aquelas funções que são desenvolvidas pelos poderes, tá? Mas não são aquelas funções pelas quais os poderes foram criados. Eles desenvolvem funções, tá, próprias de outros poderes, mas dentro daquele poder principal. Olha só que interessante. O poder legislativo, ele desenvolve a função típica legislativa, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa, e função atípica o quê? Judiciária, não é verdade? Função atípica administrativa e função atípica judiciária. Quando o poder legislativo desenvolve uma função atípica administrativa, olha só como é interessante. Quando um órgão do poder legislativo abre um processo de licitação, licitação não é uma função administrativa? Sim. Função administrativa desempenhada por um órgão do poder legislativo. Olha só que interessante, pessoal. Outro exemplo aí que a gente vai dar, quando o poder legislativo desenvolve a função atípica jurisdicional. É possível? Será que o poder legislativo tem o poder de julgar alguém? Sim ou não? Sim. A gente sabe, né, que o Senado ele tem a função atípica jurisdicional de julgar o presidente e o vice-presidente por crimes de responsabilidade. Nesse contexto, o Senado desempenha uma função atípica, porque o Senado ele não foi criado para isso. O Senado, né, faz parte do corpo do Legislativo. Agora, vamos lá. Poder, né, a gente acabou de trabalhar o poder legislativo. Poder judiciário. Ele desenvolve a função típica jurisdicional, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa. Também? Sim. Função atípica administrativa pelo judiciário. Quando um servidor do poder judiciário recebe uma punição administrativa, claro, obviamente dentro de um processo administrativo disciplinar. Quando há essa punição do servidor,